Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula de Pygame, onde eu vou ensinar você a construir jogos com Python. E aqui na minha tela eu vou mostrar o projeto que você vai aprender a desenvolver ao final desse treinamento. É claro que além desse vai ter muitos outros e a gente vai construir o Snake Game, que eu acredito que você já deve ter jogado alguma vez na vida, né? Então quando eu abro a minha tela, ele vai ter um nível de dificuldade aqui, a gente vai selecionar 1 ou 2 ou o nível que a gente quiser, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 2. E ele vai vir aqui aquele famoso jogo lá da cobrinha que a gente vai ter que ir pegando os ícones. Claro que aqui está sendo uma interface gráfica, mas tá uma interface simples. Você vai aprender a desenvolver esse jogo, tá? Então se eu bater aqui, ele vai perder. Eu voltei, ele perdeu, então encerrou o jogo. E a princípio, nessa aula inicial, a gente vai instalar o Pygame, fazer todas as configurações. E depois a gente vai começar a construir esse jogo do zero. Esse e mais alguns outros que eu pretendo trazer aqui no canal, tá? Então nessa primeira aula a gente vai configurar o nosso ambiente. Então eu vou abrir o Visual Studio Code, aqui a gente vai abrir do zero. É interessante que você já tenha um certo conhecimento básico do Python para conseguir desenvolver jogos, tá? Mas se você não tem problema, porque eu vou colocar uma playlist aqui do zero, ensinando detalhes do Python para você chegar nesse nível. Além desse, vai ter muitos outros projetos aqui no canal, que você vai ficar muito bom mesmo, você vai aprender bastante coisa, tá? Então eu tenho uma aula aqui de Pygame, uma pasta de um projeto que eu criei uma pasta em branco aqui. E agora eu vou criar o meu ambiente virtual. Então eu vou vir aqui no terminal, New Terminal, e vou criar o meu ambiente virtual para a gente configurar do zero, tá? Então Python -m venv, tá? Eu vou aumentar aqui o zoom da minha tela para que você consiga enxergar direitinho, né? Ficou bem grande, mas é importante que você enxergue direitinho o que a gente está fazendo. Então eu estou criando meu ambiente virtual do Python e vou pedir para ele ativar. Provavelmente quando ele criar aqui, ele já vai pedir para eu ativar. Vai demorar apenas um minutinho, né? Criando nosso ambiente, a gente já pode aproveitar e criar um arquivo chamado main.py ou aulas Pygame, né? Aulas Pygame.py. Pode colocar o nome desse arquivo que aqui a gente vai trabalhar em cima dele. Então ele já identificou que é um arquivo Python, ele já pediu aqui embaixo para eu selecionar o interpretador do Python. Então eu vou selecionar qual que é o interpretador. Eu vou colocar aqui, para esse caso, eu estou usando a versão 3.11.9 do Python. Você pode usar a mesma que a minha, para não ter problema, ou você pode usar uma superior que esteja estável lá no site do Python, tá? Então eu vou colocar aqui, vou ativar meu ambiente, tá vendo? Eu já coloquei, deixa eu tirar eu aqui, que você não precisa, vou matar meu terminal para garantir que ele esteja ativado, né? Para não ter que instalar o meu Python raiz. Então já sei que ele está ativado, então ele está selecionado a minha venv, e aí agora eu vou instalar o Pygame. Então pip install Pygame. Apenas isso, tá? A gente vai instalar o Pygame, ele vai instalar todas as bibliotecas necessárias para a gente construir a nossa interface gráfica. E nessa aula inicial a gente vai apenas construir uma interfacezinha simples para você pegar o jeito. Para a gente trabalhar com Pygame, a gente precisa importar ele. Então import Pygame, tá? Vamos importar. Também vamos importar um módulo sys, que a gente vai precisar utilizar para rodar nossa aplicação, tá? E aí aqui eu vou colocar alguns comentários. A gente precisa inicializar o Pygame, né? Como que a gente faz? Então inicializa o Pygame. Vou comentar tudo para você entender cada passo que a gente está fazendo. A gente vai pegar o pygame.init. Aqui, essa linha de comando ele vai fazer com que ele inicialize o nosso Pygame, né? E aí, para a gente criar uma tela, a gente precisa fazer algumas configurações, como cores, tamanho da tela, o display. E isso aqui é padrão. Quando você for desenvolver seus jogos, não se preocupa que isso aqui vai ficar na tua mente, porque à medida que você for criando as telas, vai ficar padrão isso daqui, tá? Então a gente vai ter aqui uma largura da tela, e aí vai ter uma altura também. Uma altura que vai ser igual 800 por 600. Então essa vai ser o tamanho padrão na minha tela. Aí você pode colocar o tamanho que você desejar também, tá? E a gente vai ter uma tela do Pygame. Então vamos colocar uma variável chamada tela. E aqui a gente vai colocar o pygame.display para ele, né, setar aqui a nossa tela. Set mode. E aí a gente vai colocar que nosso display ele vai ter uma largura e uma altura. Veja só que ele já dá aqui o tamanho e as coordenadas, né?
quando a gente abre aqui esse método dessa classe display, ele já mostra pra gente aqui. Então eu vou colocar, veja que o padrão aqui, ó, na função, deixa eu apagar de novo aqui, ó, quando eu coloco mode, ele exige uma tupla, né? Então, que é a largura, né, as coordenadas que a gente vai passar aqui. Então, e tem outros também que depois eu vou mostrar mais pra frente, né? Então, a princípio a gente vai passar a largura e a altura. Passamos a largura e a altura, isso a gente está definindo a nossa tela. Então, basicamente, a gente inicializou o Pygame, definimos a altura, criamos o display e definimos a altura e a largura, né? E aí eu vou colocar apenas um caption nessa aula, ó, pygame.display.set caption, que eu vou colocar só um caption que eu vou colocar na minha tela. E aí eu vou colocar o nosso famoso Hello Pygame, tá? Para mostrar nessa tela. E aí, outra coisa que você pode querer fazer, como a gente não criou nenhuma imagem nem nada, então a gente vai querer colocar as cores. Quais são as cores, né, na nossa tela? Então vamos colocar aqui cores. Cores, eu vou colocar aqui um preto, colocar como uma constante, porque ele vai estar, não vai trocar, né? Então preto você sabe que é 000, que é o RGB da cor, tá? Eu coloquei preto, né, preto. E aí vamos colocar também um branco, que vai ser o 255, que você também, se você já mexe com RGB, com cores, você vai ver lá que o preto e o branco são as cores padrões, é mais fácil, a gente sabe que é 255. E aí, para a gente iniciar o nosso jogo, ele precisa estar no loop. Aqui que você vai utilizar o while loop lá das aulas de Python, que se você já fez, se você não fez, você vai fazer aqui no canal, porque eu vou ensinar para você do zero, detalhado, tá? Então aqui vai ser o while loop que a gente vai utilizar lá para poder executar o jogo. Então, loop principal do jogo, né? Então, aqui vai ser o loop principal do jogo. E aí, a gente vai colocar o while true. Então, enquanto for verdadeiro, né? Enquanto a minha condição for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa, tá? E aí, a gente vai criar um outro for loop, que é, né? Mais um loop, um instrutor de repetição, for evento em pygame.event.get, tá? À medida que você for desenvolvendo os jogos é muito importante para alimentar a lógica, desenvolver o nosso raciocínio lógico aqui, né? Eu particularmente me desenvolvi muito com Python quando eu comecei a desenvolver jogos. Eu fiz alguns joguinhos, depois eu vou mostrar para vocês, né? Fiz joguinho pro meu filho para treinar, praticar mesmo o Python, tá? Então, aí eu vou fazer uma condição aqui, evento. Olha lá, eu coloquei invento, né? Evento, ao contrário. Evento, ponto type, igual pygame.kit. Por que ponto .kit? Porque senão a gente nunca vai fechar o jogo ali, né? Então ele vai estar rodando lá o nosso jogo principal, executando tudo. E se a gente não tiver nenhum comando para fechar ele vai ficar lá eternamente a nossa tela, não vai quitar, né? Então, pygame.kit, tá? Então, se o tipo do evento que eu executar for de fechar, ele vai colocar pygame.kit e vai encerrar a nossa janela, né? Esse aqui vai ser um evento padrão e a gente colocar sysexit para ele sair do nosso sistema, né? Então ele vai, além de quitar o pygame que está com execução, ele vai sair aqui, fechar o nosso sistema que está aberto aqui, tá? E depois, dentro do while loop, né, que é o while true, a gente vai colocar a tela. Então, tela.fill e a gente vai preencher a tela com branco. Então, vamos preencher a nossa tela que criou, tela, né? A gente colocou aqui a tela display. Então, eu estou preenchendo a tela. Então, fill serve para preenchimento, ó, preenchimento fill, né, branco. E aí, eu vou colocar aqui para ele atualizar a minha tela. Então, eu vou até colocar aqui um comentário para você, né? Vou colocar preenche a tela com a cor branca, tá? E aí a gente vai ter aqui agora depois que preencher a gente precisa atualizar a nossa tela. Como que faz para atualizar? Atualiza a tela. Atualizar a tela, pygame.display, tá? Tudo que a gente for envolver a tela, a gente vai colocar o método display e aí a gente vai colocar o método flip, que serve para fazer a atualização da tela. Então, cada vez que a gente vai criar uma função no jogo, você vai ver lá no Snake Game que a gente precisa fazer atualizações da tela, que ele vai movimentando.
Então o flip serve para fazer as atualizações da tela, tá? Então basicamente é isso. Se tudo ocorrer bem, a gente vai executar. Ele vai aparecer um Hello World na tela se não tiver nenhum errinho, né? Então tá aqui, ó, Hello Pygame. Então criamos uma tela, a nossa tela em branco já aqui com o Pygame. E aí quando a gente fechar, ele vai fechar. Porque se a gente não tivesse colocado aqui o Pygame.kit, quando a gente fechasse a janela, ele não fecharia o jogo, ele ficaria rodando, não teria a propriedade de fechar, tá? Então olha só, ele já apareceu o símbolozinho aqui da cobrinha, né? E Hello Pygame, que é o que a gente colocou. Com isso a gente criou uma tela inicial no jogo, tá? Então essa foi a aula número 1, onde a gente aprendeu a instalar aqui o Pygame e também utilizar, criar a nossa primeira janela. Então veja só, criamos uma largura, né? Criamos um display, né? Aqui para colocar um caption, que é o Hello Pygame, né? E uma tela em branco, né? Que a gente vai trabalhar nessa tela para aprender mais elementos para a gente poder criar os nossos jogos, tá? Então na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.